Olá, hoje é dia de entrarmos no mundo do direito. Meu convidado é amigo, um apaixonado, um cara do bem. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu Fernando e da dona Silvia, é formado em direito. O noivo da Vanessa é especialista em direito tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Advogado há 10 anos, o sócio fundador da Becker Santos Advogados atua nas áreas de assessoria empresarial, direito criminal econômico, gestão de turnaround, reestruturação e recuperação judicial de empresas. Gremista, gosta do universo do campo e viajar. Estar entre os amigos numa roda de violão. Como um ideal, ama a ideia de fazer a diferença na vida das pessoas. Hoje teremos uma conversa de peso com o Alberto Fernando Becker Pinto. Meu amigo Beto, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. É uma honra, finalmente, né? Finalmente, porque tu tem me dado um balão direto aí, né, doutor? A vida profissional, especialmente esse ano, ela exigiu... Bastante trabalho. Bastante trabalho, bastante trabalho. Coisa boa, coisa boa. Tomo a liberdade de chamar de Beto, mas é o doutor Alberto, né? Faz parte da vida das empresas da nossa região. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre isso, quero saber como é que tudo isso aí começou, né? Natural de Novo Hamburgo, criado na nossa região, mas também com uma ligação muito próxima com a terra, com São Francisco de Paula, é isso? Bastante, é um lugar onde passei muito tempo da minha infância e juventude, enfim, adolescência. Sempre tive muita vinculação com o campo, a família do meu pai, que veio de Minas Gerais, na verdade, é uma família que tem fazendas, que veio de origem rural, enfim. E o meu avô veio muito cedo para cá, muito novo, por parte da minha mãe. Becker, por causa do calçado, enfim. E minha avó também trabalhou nisso a vida inteira. Também tinha sítio, a gente também foi ter sítio, coisa depois. E eu me criei nesse meio, lidando com cavalo e coisa com meu pai. E sempre foi um grande amor da minha vida, uma grande paixão. E o violão faz parte desse universo, para compor uma temática aí bem própria, é isso? O violão também aconteceu. As pessoas não conhecem essa tomatice aí, né? Eu costumo explicar isso como algo que eu produzo para o consumo doméstico. Para as pessoas que estão mais próximas, né? Tem o que Santo Agostinho dizia, né? Que não tenho certeza agora se foi ele, mas que cantar é uma entrega tão grande de corpo e alma que quem canta reza 2 vezes. Então a gente procura fazer isso para aqueles que estão mais próximos, com as pessoas que a gente gosta, né? Eu, graças a Deus, tenho a honra de compartilhar de alguns momentos assim, uma voz e uma toada maravilhosas, né? Eu não sei se tu sabes, mas eu e a tua mãe moramos na mesma rua em algum momento. Talvez não no mesmo tempo, né? A tua mãe ali no Primavera, eu tive a oportunidade de entrevistar a mãe do Alberto, que é a promotora pública Silvia Regina Becker Pinto. Isso te ajudou na escolha do direito? De alguma forma foi um norte? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Foi uma inspiração o trabalho dela? Sem dúvida nenhuma. Eu venho influenciado desde o meu avô, que eu gostava muito do júri, assistia júris em Novo Hamburgo, ele morava perto do fórum antigo de Novo Hamburgo, e adorava aquilo, ser jurado, enfim, tal. Meu tio também sempre foi jurado, e minha mãe se formou quando eu era muito novo, advogou durante um bom tempo, e depois foi ser promotora de justiça. Eu trabalhei desde muito novo em cartório judicial, em promotoria de justiça. Antes da faculdade, já? Durante a faculdade? Antes, durante e depois. Desde muito novo. Então faz aí bastante tempo que... Então, eu falo de 10 anos de escritório, mas muitos mais anos de convivência com esse universo. Sim, desde muito novo trabalhando nessa área. O teu parceiro, teu sócio, né, o Dr. Davi, é também um parceiro de uma vida, né? De uma vida, sempre foi o meu sócio, enfim, desde que começamos a trabalhar juntos. Aí com certeza tu foi um pouco de inspiração para ele. Talvez eu tenha essa honra, né? Talvez eu tenha alguma influência nisso. Mas é um cara que traçou seu próprio rumo, enfim, e sempre se ouve com êxito em tudo que se propôs a fazer, que eu admiro muito. E com certeza
as coisas que a gente consegue fazer, as realizações do nosso trabalho, né, não seriam possíveis, e com certeza a vida seria menos sem um irmão que nem ele do lado. Como é comandar um escritório que trata de assessoria empresarial, mas sobretudo desse universo que me parece ainda um pouco mítico da recuperação judicial de empresas, né? É uma lei ainda muito recente, é isso? Para a tradição jurídica brasileira e a cultura corporativa do Brasil, ainda estamos num estágio inicial de evolução do Instituto da Recuperação Judicial e da gestão de turnaround, que é aquela gestão de crise, a gestão de dar a volta por cima nos negócios, porque as pessoas que fazem as histórias das empresas se dedicam ao seu negócio. Algumas têm formação em administração, e as escolas de administração e a vida ensinam, às vezes, as pessoas exemplos de sucesso, de como fazer uma empresa chegar ao seu topo, de como produzir mais, de como diminuir custos, de como otimizar a performance da empresa, mas muitas vezes não se ocupam de ensinar para as pessoas, para os empresários, o que fazer quando as coisas não forem tão bem, ou quando as coisas forem mal, ou quando, mesmo por um cenário econômico mais abrangente, determinados aspectos econômicos e financeiros das empresas extrapolarem o poder de decisão do empresário. E muitas vezes ele não tem o conhecimento, nem as ferramentas necessárias para poder escolher quais medidas e a que tempo adotar. E a recuperação judicial, como um instituto novo, para a tradição brasileira, eu repito, ele surgiu em 2005, o que é recentíssimo. São 10 anos. É recentíssimo. E existem casos expoentes conhecidos aí no Brasil inteiro, alguns de sucesso, inclusive. Mas ela é uma ferramenta fantástica, assim, capaz de dar muita ajuda para o empresário que está precisando de um fôlego para poder redimensionar, enfim, algumas coisas dentro da sua Isso empresa. é cultural, essa questão de não... Eu acredito que sim. De não encarar essa oportunidade, por exemplo? Acredito que sim, porque é uma tendência humana. Eu tenho um grande amigo meu, professor Ricardo Zanquim, lá de Caxias, e eu cito sempre essa frase dele, né? Ele diz sempre assim: por trás de todo CNPJ tem um CPF. Quem constitui as empresas e as tomadas de decisões das empresas são pessoas. Por mais que sejam grupos de pessoas, às vezes na nossa tradição de controle familiar das empresas da nossa região, são pessoas. E pessoas que às vezes têm uma história de vida ligada à construção de uma empresa e que levaram a empresa ao topo. E as pessoas têm uma tendência natural, é da natureza humana, um processo de negação diante de alguns aspectos negativos da vida, né? Assim, aconteceu um problema na empresa e eu não reconheço ele. No primeiro momento não se reconhece, não se identifica, e depois se nega, e depois se acha que, bom, como eu construí o sucesso da empresa, também vou resolver todos os problemas que se apresentarem, para só depois, né, buscar uma assessoria especializada nisso, enfim, e muitas vezes em um momento tardio, muitas vezes em um momento onde a situação se mostra já irreversível. Em outras não, às vezes a crise pode ser muito aguda, muito grave, e ainda assim as ferramentas disponíveis na lei, que precisam ainda de evolução e de maturação no sistema jurídico mesmo e na cultura corporativa do Brasil, para poderem se desenvolver e ter dar melhor resposta às empresas, à sociedade como um todo. Esse Instituto da Recuperação Judicial, ele é um sucessor de um sistema que já existia, né? Apesar de ele ter 10 anos, antes disso havia um outro instituto, né? Sim, da Concordata, né? Mas que não tem, na essência, nada a ver com a Concordata, a não ser a tentativa de recuperar a empresa, mas que na Concordata, me parece, não dava grandes subsídios para uma recuperação realmente. Esse é um ponto comum onde as pessoas confundem, né? A Concordata, como ela não permitia uma extensão do prazo de negociação, enfim, né, com os seus credores, ela impunha que determinados patamares fossem cumpridos num prazo máximo aí de 2 anos, né? Você teria que cumprir uma etapa de pagar o seu passivo no primeiro ano e outra etapa no segundo,
E depois, se ela não tivesse cumprido isso, ela ia para uma instância falimentar, vamos dizer assim, resumindo muito, né? A morte da empresa. Então, a concordata ganhou, assim, entre outros aspectos, né, até dos créditos aos sujeitos, enfim, de que ela era uma ferramenta ineficaz, né, uma ferramenta que não funcionava. A concordata em si já era uma sentença de morte. Era compreendida, de acordo com a minha leitura, pelas empresas, enfim, pelas pessoas, como uma etapa do processo falimentar. Né? Hoje a recuperação judicial se mostra diferente. Hoje ela é um instrumento muito mais ferramentas disponíveis ao empresário, né, à corporação, para que ela possa efetivamente superar um momento de crise econômico-financeira. Ela permite um alongamento maior dos prazos, porque ela não limita ele, né, assim, peremptoriamente. Ela permite com que você dialogue com os seus credores, apresente a eles um plano de como você vai cumprir com o seu passivo acumulado e continuar a sua vida normalmente, sob o crivo da fiscalização judicial e de um administrador judicial, que não é uma pessoa que, em princípio, vai tomar as decisões administrativas pela empresa. Não é que o juízo vai determinar alguém para coordenar a empresa, não é isso? Um auxiliar do juízo a fiscalizar se as medidas que vão sendo informadas pela empresa, né, estão sendo efetivamente tomadas, se as informações que são levadas ao juízo periodicamente são condizentes, né, se os procedimentos sugeridos, requeridos pelas empresas para o juízo, eles estão de acordo com a legalidade. Ele atua como também uma fiscalização, enfim, judicial, para assessorar o juiz nisso aí. Nem sempre. Esse processo, ele cabe também para pequenas e médias empresas? Sim, inclusive ele foi melhorado recentemente, com ampliação dos créditos, porque as pequenas empresas e médias empresas podem inserir no seu plano. Antigamente, os créditos trabalhistas não estavam sujeitos, enfim, a esse plano. E hoje, eles também podem ser incluídos. Então, quando a gente fala em recuperação em mundo corporativo, fica a sensação de que isso se aplica apenas a mega estruturas, a mega endividamentos, enfim. E não, é uma empresa, é um tipo de medida, de proteção, de benefício legal, que pode ser estendida para empresas de porte menor, para endividamentos menores, com planos, inclusive, muito mais sérios e muito mais ágeis. E mais eficientes, naturalmente, consequentemente. Novo Hamburgo foi uma das pioneiras aí no nosso estado na questão de ter uma vara especializada em crimes falimentares, em processos falimentares. É isso, né? Sim. Imagino que também tenha sido uma das primeiras a se adaptar a essa nova lei. Sim. Em Novo Hamburgo, por exemplo, nós temos um juiz extremamente capacitado, conhecedor da matéria, que ouve as partes, que se dedica muito a entender esse assunto e auxiliar as empresas nesses momentos delicados, que são esses de você precisar superar uma situação de crise econômico-financeira. E tem um cartório muito ágil também nesse sentido, todos muito experientes, né? Os administradores judiciais, tradicionalmente na minha zona, são sempre muito bons, muito qualificados. Então isso dá para o empresário também algum alento, enfim, tal, né? Para o bom empresário. Eu quero saber mais sobre como é esse instituto e quero que nos explique que etapas são essas, mas a gente vai voltar a falar nisso logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com Alberto Fernando Becker Pinto.